Fala galera, estamos aqui mais uma vez para dar sequência às nossas aulas online da disciplina de instrumentação, tá bom? Não esqueça, né, de assistir os vídeos para a gente conectar o aprendizado, né, baseado no material didático de vocês. O material didático de vocês, as videoaulas foi baseado nele, né? Então é só realmente acompanhar as dúvidas. Me procure, deixe comentário no vídeo, nos grupos aí que nós estamos inseridos, na própria plataforma que nós estamos usando. Então, vamos lá galera, vamos dar sequência. Hoje nós vamos falar sobre uma variável importante, né? E os meios de medi-la, tá bom? Essa variável é a vazão. Hoje nós vamos falar sobre a variável vazão de si, como é que ela é desenhada dentro do sistema e como nós podemos trabalhar e medi-las, né, os tipos de medidores e seus princípios de funcionamento, tá bom? Então, introdução. Na maioria das operações realizadas nos processos industriais, é muito importante efetuar a medição e controle da quantidade de fluxo, né, de líquido, gases e sólidos granulados, não só para fins contábeis, como também para verificação de rendimento do processo. Assim, estão disponíveis no mercado diversas tecnologias de medição de vazão, cada uma tendo sua aplicação mais adequada conforme condições impostas pelos processos. Nesse capítulo abordaremos algumas dessas tecnologias, suas aplicações e princípio físico envolvido, bem como teste de calibração e suas interligações elétricas em forma de malha de medição, registro, indicação e controle. Então, resumindo o que está introduzido aqui nesse texto, tá? A medição de vazão é uma das variáveis mais complexas, né, de você medir, tá? No ambiente industrial é uma das variáveis mais complexas, talvez não seja a mais complexa, tá? Porque ela necessita de muita particularidade, necessita de entender, saber, né, regime, fluxo, tipo de fluido, então é muito complexo, né? Por exemplo, um gás é diferente. Por exemplo, o mesmo medidor que mede um gás não é o medidor que mede, sei lá, algum líquido, água, por exemplo, né? Cada medidor é uma aplicação específica, muito característica, tá bom? Então, definição de vazão, para a gente dar continuidade, a gente entender realmente algumas definições de vazões, para a gente realmente entender o nosso contexto. Vazão pode ser definida como a quantidade de volume mássica ou gravitacional de um fluido que passa através de uma seção, de uma tubulação ou canal por uma unidade de tempo, tá? Então, vazão, né, é uma quantidade, tá, mássica ou gravitacional, né, quantidade volumétrica, né, mássica ou gravitacional, que passa em um tubo ou em um local, né, por uma unidade de tempo, né? Então aí a gente tem a ideia realmente porque, por exemplo, a nossa vazão é metro cúbico por hora, né? Porque é a base, a relação, né, de unidade de metro, né, por hora, por uma unidade de tempo, tá bom? Então nós temos aqui a diferença. Vazão volumétrica é definida como sendo a quantidade em volume que escoa através de uma certa seção em um intervalo de tempo considerado, e é representado pela letra Q e é expresso pela seguinte equação. Então, vazão volumétrica, né, é a quantidade em volume que escoa através de uma seção em um intervalo de tempo considerado. Nós temos aqui a fórmula que Q, né, que significa vazão volumétrica, que é igual a volume dividido pelo tempo. Tá bom? Vazão mássica é definido como sendo a quantidade em massa de um fluido que atravessa a seção de uma tubulação por unidade de tempo e é representada pela letra QM, né, expressa pela seguinte equação. Então, resumindo um pouquinho, é a quantidade de massa de um fluido que atravessa a seção de uma tubulação por unidade de tempo. Então, é a quantidade em massa, tá? Vamos retornar um pouquinho aqui. A volumétrica é a quantidade em volume, tá? E a vazão mássica é a quantidade em massa.
onde Qm é igual a massa dividido pelo tempo. Então é a unidade realmente sobre o tempo. A unidade de vazão máxima é a unidade de vazão a unidade de vazão máxima. A unidade de vazão máxima são utilizadas em quilograma por segundo, quilograma por hora, tonelada por hora e assim sucessivamente. Relação entre as unidades. A relação entre as unidades de medição de vazão métrica e mássica pode ser obtida pela seguinte equação, onde Qm é igual a ρ, né, que é a massa específica, vezes o QV, que é da vazão volumétrica, tá? Então a gente consegue entender a relação e transformar uma vazão mássica em vazão volumétrica usando, né, essa fórmula aqui. Nós temos também a vazão gravitacional, é a quantidade em peso que passa por uma certa seção por unidade de tempo e é representada pela letra QP. E é a expressão pela seguinte equação: QP é igual a o W, né, que significa o peso, dividido pelo tempo. Unidade gravitacional, né? As unidades de vazão gravitacional é kgf por hora, libra por hora. Nós temos também os elementos primários para a medição de vazão. Então, garganta de orifício, abertura mínima e área transversal de um elemento primário. Os orifícios dos elementos primários padrão são circulares, coaxiais com a tubulação. Placa de orifício, placa fina e a usinada abertura da placa de orifício padrão são descritas como placa fina com canto quadrado vivo, né? Causa-se a espessura da placa sem menor comparada com o diâmetro da seção de medição por causa do canto de contato. Então o que nós temos aqui, ó, garganta de orifício, placa de orifício bocal, né? Tubo, né? Tubo de Venturi, e a gente vai falar sobre cada um, né, aqui para frente, para a gente realmente entender o contexto dele, a explicação de cada elemento desse que é usado para medir vazão aqui na frente, seguindo a sequência do material de vocês. Então, ó, princípio das leis físicas de medição de vazão. Define-se calor específico como coeficiente da quantidade infinitesimal de calor fornecido a uma unidade de massa de uma substância pela variação infinitesimal de temperatura resultante deste aquecimento. Na prática, temos a quantidade de calor necessária para mudar a temperatura de 1 grama de uma substância em 1 grau Celsius. O conhecimento do calor específico de determinada substância é muito importante para o bom controle de vazão. Então, o calor específico é um fator, é algo que influencia diretamente para a gente realmente conseguir medir a vazão. Ó, esta relação do calor específico K é uma relação de calor específico de um volume constante CV relativo ao calor específico da pressão constante CP do gás, né? Então, ó, nós temos essa fórmula: K é a relação dos calores específicos, CP calor específico da pressão constante e CV calor específico do volume constante. Então, calor específico é extremamente importante para a gente conhecê-lo e controlá-lo, para a gente conseguir medir a vazão de forma correta, tá? Viscosidade também é algo de extrema importância para a gente realmente medir, né, e conseguir entender o que é medir a vazão, né? É definida como a resistência ao escoamento de um fluido em um duto qualquer. Esta resistência provoca uma perda de carga adicional que deve ser considerada na medição de vazão. Então, o que é viscosidade? Eu já falei isso em outro vídeo aí dessa sequência, mas vou repetir, tá? Vamos imaginar que nós temos um copo, tá, com mel e outro copo com água, tá? E eu pego e viro esse copo, né? Eu viro esse copo com água. Instantaneamente, né, a água cai, né? Quando eu viro, cai totalmente a água, praticamente não fica nada, né? Quando eu viro o copo com mel, né, o mel ele vai cair,
mas ele vai demorar, né? Demorar muito mais do que a água. Então, ou seja, podemos concluir que o mel é muito mais viscoso do que a água. A água é menos viscosa, muito menos viscosa do que o mel, tá? Viscosidade absoluta dinâmica define-se como sendo o atrito interno do fluido que se opõe ao movimento rotativo de suas moléculas, o movimento do corpo sólido que nele esteja representado pela letra grega Mi, tá? Então, só reforçando o que a gente falou, né? Unidade absoluta dinâmica, as unidades de viscosidade dinâmicas mais utilizadas na indústria são PS, pois Dina vezes S é o centímetro quadrado e centipós. Nós temos a viscosidade cinemática, a relação entre viscosidade absoluta e a massa específica do fluido, tornando-se a mesma temperatura representada pela letra V, que é Mi. Unidade de viscosidade cinemática. A unidade de viscosidade cinemática mais utilizada nas indústrias são metro quadrado por segundo, Stoker por centímetro quadrado e centstock, tá bom? Os tipos de escoamento também é algo importante para a gente saber, né? E controlar e ter o controle sobre a medição de vazão. Caracteriza-se como um escoamento em camadas planas, escoamento regime laminar em camadas planas, concentra determinada forma do duto sem passagem das partículas do fluido, uma camada para a outra, sem variação de velocidade para determinar o padrão, né? Então, viscosidade no regime laminar, né? É aquele regime tranquilo, né? Vamos imaginar a tubulação, né, da nossa caixa d'água, por exemplo, né, que está fluindo a água lá dentro, bem tranquilo, né, constante, né, não tem outras influências, né? Aí nós temos o regime turbulento, o próprio nome já diz, caracteriza por uma mistura intensa de líquidos, oscilações de velocidade, pressão, movimento das partículas, deslocamento e sem trajeto definido. Então, turbulento é aquele realmente que está realmente tendo, que é uma medição de vazão num tubo, por exemplo, onde nós temos muitos problemas, né? Nós temos sólido no meio que gera turbulência, tem movimento nessa velocidade constante, inconstante na verdade, né? Gera realmente esse número, esse regime turbulento. Número de Reynolds, número dimensional utilizado para determinar o escoamento sem processar em regime laminar ou turbulento. Sua determinação é importante para parâmetros modificador do coeficiente de descarga, tá? Então, ó, o RE é número de Reynolds, o V é velocidade, tá? O D é diâmetro do duto e o V é viscosidade cinemática, tá? Observação na prática, RE maior que 2,320, o fluxo é turbulento, caso contrário, é sempre laminar. Nas medições de vazão na indústria, o regime de escoamento é na maioria dos casos turbulento, tá? Porque o RE tá da fórmula aqui, do número de Reynolds, o RE na maioria, né, na indústria ele é turbulento, tá? Distribuição de velocidade de um duto em regime de escoamento no interior de um duto, a velocidade não será a mesma em todos os pontos, será próxima do ponto central do duto, mínima na parede do duto. Regime laminar é caracterizado por um perfil de velocidade mais acentuada, onde as diferenças de velocidades são maiores, tá? E regime turbulento caracteriza por um perfil de velocidade mais uniforme que o perfil laminar. Suas diferenças de velocidade são menores. Então, tipos característicos de medidor de vazão, tá? Que a gente vai ter. Existem 3 tipos fundamentais de medidores de vazão: indiretos, diretos e especiais, tá?
Vamos lá, ó. Medidores indiretos utilizados, fenômenos instintamente relacionados à quantidade de fluido passante, ó. Perda de carga variável na área constante, área variável de perda de carga constante, tá? Então nós temos aqui os tipos que acontece com ela e os tipos, né? As dificuldades, na verdade. O tipo é tubo de Pitot, tubo de Venturi, tubo de Dow, anubar e placa de orifício. Nós vamos ver todos os princípios de funcionamento desses medidores de vazão aqui. Perda de carga variável de área. Então, área variável, perda de carga constante, é o rotâmetro, também nós vamos ver. Medidores diretos de volume de fluido de passagem, né? Nós temos deslocamento positivo do fluido, velocidade pelo impacto do fluido, de deslocamento disco mutante, pistão flutuante, rodas ovais e rotos, e a velocidade de impacto de fluidos é o tipo hélice e tipo turbina. E os medidores especiais os eletromagnéticos, né, que usam o eletromagnetismo, ultrassônico e a carga de partículas. Onde nesses aqui a gente vai falar mais sobre os eletromagnéticos. Então vamos lá, medidores de vazão por perda de carga variável. Medidor de vazão por perda de carga variável. Galera, aqui nós vamos dar uma pausa nesse vídeo, né? E a gente vai continuar depois. Então assista esse vídeo, né, e assista a sequência, tá? Para a gente realmente ter a sequência de aprendizado. Por que nós estamos fazendo isso? Para não deixar os vídeos muito longos. Nós temos dificuldade para trabalhar com eles, né, com um tamanho muito longo, tá bom? Então um grande abraço, né? E até o próximo vídeo. E acompanhe nossas aulas.